esporte carrega valores sociais, econômicos e culturais, além de ajudar o próximo e a inserção de indivíduos na sociedade. Entretanto, é visível a segregação de certos grupos ou etnias, visível ao longo da história, como na Grécia Antiga, em que nas Olimpíadas somente homens podiam participar. Na Era Moderna, com as Olimpíadas Modernas em 1896, esse cenário não é diferente. As mulheres continuam sofrendo esse tipo de segregação, só que outros grupos também começam a aparecer, como os negros, que, entre aspas, após sua inserção na sociedade, tiveram poucos papéis ao longo do século XX. Felizmente, no final do século XX, século XXI, os negros começaram a ter uma maior notoriedade. Só que outros dois grupos especificamente apareceram, que são os LGBTs, que atualmente sofrem um alto preconceito no esporte, e a onda migratória ocorrida a partir da década de 60, 70 e 2000, especificamente, onde guerras, principalmente no Oriente Médio, desastres naturais como no Haiti, esses tipos de pessoas ficaram isoladas, principalmente no esporte. Só que, felizmente, o esporte também pode ser uma porta para grupos como os imigrantes, em que esses podem sofrer investimentos de empresários, ONGs começam a olhar para eles e até ajudar a reconstruir o país. Ao longo do projeto, meus colegas irão falar um pouco mais acerca da origem desses grupos no esporte, o que eles sofrem hoje em dia, os investimentos que eles recebem e como a cada dia eles superam esses preceitos no esporte. É possível que você já tenha ouvido falar que esporte não é coisa de mulher. Por mais absurda que seja essa frase, ainda é pronunciada por alguns, tanto por homens quanto por mulheres. Esse pensamento vem da Grécia Antiga, onde se acreditava que as mulheres ficariam masculinizadas com exercícios ou não terem condições físicas para a prática do esporte. Em Atenas, as mulheres eram privadas de participarem como competidoras ou espectadoras dos Jogos Olímpicos da Antiguidade. Os vitoriosos eram selecionados de acordo com os ideais de velocidade, agilidade, competitividade, características físicas também que acreditavam ser inerentes somente ao sexo masculino. Os vitoriosos tinham direitos a grandes honras e privilégios, eram tratados como verdadeiros heróis. Já a elas restava o direito de se dedicarem à vida doméstica e serem mães dos cidadãos gregos. A justificativa para essa proibição era evitar danos fisiológicos aos corpos femininos que eram frágeis. É importante registrar que a história não é linear, mas constituída de pequenos avanços e recuos. Getúlio Vargas editou o decreto em 1941 que excluía a possibilidade da mulher se integrar a qualquer tipo de prática esportiva, bem como em 2 de agosto de 1965, durante a ditadura militar, uma deliberação número 7 assinada pelo Elon Massey que também excluiu a mulher de praticar qualquer esporte. Quando o futebol se espalhou pelo mundo, chegando ao Brasil, sofreu modificações. Aqui no país se integrou na cultura e se tornou esporte número 1 a partir do século XX. Conforme Salles, Silva e Costa, as primeiras partidas das mulheres foram realizadas na Praia do Leblon, em 1975, por um grupo de empregadas domésticas, enfrentando todo tipo de olhares e ataques preconceituosos. As seleções femininas hoje sofrem com a falta de dinheiro e de estrutura, apesar de contarem com expoentes dessa categoria, como a brasileira Marta, eleita pela 6ª vez em 2018 a melhor jogadora do mundo. A desigualdade entre gêneros é uma problemática histórica muito visível ainda na sociedade contemporânea. Sendo o esporte uma das práticas sociais que refletem os padrões de comportamento e valores de uma sociedade, é notável que essa diferença está refletida nesse plano como fruto do machismo. É fundamental destacar o papel muitas vezes negativo da mídia sobre o esporte feminino, tendo destaque desproporcional ao masculino, ou ocorrendo também uma transmissão sexista como houve nas Olimpíadas do Rio em 2016. É possível observar a diferença entre uma cobertura realizada por um homem e por uma mulher. De acordo com os programas das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Relatório Nacional de Desenvolvimento Humano do Brasil de 2017, mulheres praticam menos atividades físicas que os homens. Há um consenso de que há muito ainda a se fazer. A solução para equilibrar essa conta passa por mais incentivos e investimentos ao esporte para meninas desde a infância. Isso ajudaria a consolidar a participação das mulheres nos esportes. Sobre a questão do racismo no esporte, nós podemos notar que ainda hoje há a presença dele.
em diversos âmbitos do esporte, tanto na relação entre dirigente, que em sua maioria são brancos, e jogadores, que de certa forma são um produto que pode fazer o dirigente gerar lucro. E em sua maioria pode ter, em média, em algumas ligas, 70% delas sendo negros. E também temos casos como o do Donald Sterling, que era ex-dono da franquia de Los Angeles Clippers, que após uma declaração racista foi multado por 2,5 milhões de dólares e a venda da franquia, o que gerou para ele 2 bilhões de dólares. E esse problema racial nos esportes vem de muito tempo atrás. Por exemplo, no basquete, a própria criação dele foi feita por uma elite socioeconômica da época para uma elite socioeconômica. E entre os períodos da criação até um bom tempo, o basquete era predominantemente branco. Tanto espectador, que até hoje até uma boa parcela é branca, e tanto como jogadores. E essa representatividade negra só veio a surgir um pouco na NBA nas décadas 50, 60, com a rivalidade entre Bill Russell e Wilt Chamberlain. E mesmo nesses casos, nós vemos racismo atuando, com Bill Russell sendo o maior vencedor da história da liga, com 11 títulos, e nenhum desses títulos sendo tão comemorados quanto o de dois outros jogadores que lideraram o time, com dois outros líderes de times, que era Collins e Havlicek, que ganharam apenas 2 títulos. E mesmo assim, houve uma maior comoção na comunidade para os títulos dos outros dois. E após o período da aposentadoria de ambos, Wilt Chamberlain e Bill Russell, a NBA havia desandado, já que isso abriu uma margem se analisando, assim tirando um pouco da aparência da liga, marginalizando a liga. E essa marginalização só veio a quebrar um pouco com a década de 70, onde 2 jogadores, Larry Bird, que foi draftado da Universidade de Indiana para Boston Celtics, que era o time de Bill Russell, o ex-time de Bill Russell, e Magic Johnson, que era o time de uma época, foi o time de Wilt Chamberlain. Então, essa rivalidade para a NBA teve 2 faces. Uma questão de franquia, de questão de basquete, com ambos se encontrando várias vezes em finais e briga pelo título de melhor jogador da liga, o jogador mais valioso. E também teve uma face racial, já que Larry Bird era um jogador branco e Magic Johnson negro. E a aceitação negra, a representatividade do negro no esporte foi ganhando espaço, foi se aumentando, assim dizendo. A comunidade LGBT+, sempre teve dificuldades de se entrar em algum meio, principalmente no final do século XX, onde o surgimento da AIDS, assim como a difamação de suas informações, como por exemplo que a AIDS era incurável, ou de que a AIDS era transmitido muito facilmente, de pessoas para pessoas, levou a sociedade a criar um ferrenho julgamento sobre o comportamento dos LGBTs. No mundo dos esportes, por exemplo, esse julgamento acoplado das morais religiosas
e também dos estereótipos que foram criados sobre os homossexuais fizeram com que tivesse um impacto grande sobre a exclusão dessa minoria. O caso do primeiro jogador de futebol da Liga Britânica a se declarar homossexual é triste e revela sobre os preconceitos da época. Justin Fashanu estava no Norwich City na temporada de 1980 e estava bem. Porém, ao se assumir homossexual, viu sua carreira entrar em declínio, já que nenhum outro time da liga o quis. Portanto, a única saída para Justin foi dar fim à sua carreira, após 4 anos do anúncio de sua declaração. Infelizmente, esse não foi o pior. Justin sofreu preconceitos mesmo fora de campo, o que levou a cometer suicídio 1 ano após o anúncio de que ia pendurar as chuteiras. Aos poucos, o esporte vem se tornando mais aberto à diversidade, tanto que na última Olimpíada do Rio de Janeiro, em 2016, tivemos cerca de 50 atletas que se declararam parte da comunidade LGBT. E se formos comparar isso com o número total da história das Olimpíadas, a Olimpíada do Rio de Janeiro recebe sozinha 20% desse número total. A prática dos esportes por aqueles que se consideram LGBT está cada vez sendo mais aceita e liberada. Porém, a comunidade ainda enfrenta algumas barreiras, tanto por questões científicas que devem ser analisadas, tanto por questões de preconceito, que ainda é comum em vários países do globo terrestre. Existem algumas maneiras de integração de um indivíduo na sociedade por meio do esporte. Um exemplo seria a equipe de futebol dos Pérolas Negras, que é uma equipe de futebol brasileira, porém constituída por pessoas refugiadas. Inicialmente era constituída por pessoas do Haiti apenas, atualmente já é constituída por pessoas da Síria, da Uganda e da Venezuela. A sede, inicialmente, foi criada no Haiti, porém, com o grande terremoto que aconteceu lá em 2010, acabou devastando ela. Hoje a sede se localiza no Brasil, no Rio de Janeiro. A equipe acredita que o futebol é uma ferramenta eficaz quando se trata de igualdade social, inclusão social, crescimento e respeito profissional. Os Pérolas surgiram de um trabalho da ONG Viva Rio, no Haiti. Foi um trabalho com a intenção de reduzir a violência nas comunidades e mais tarde foi adotado pela ONU com o nome de Redução da Violência Comunitária. Bom, a paixão haitiana pelo futebol chamou a atenção da instituição, que mais tarde decidiu investir em um centro de treinamento para eles. O intuito principal da ideia era levar o projeto humanitário do país a outro nível, tirando a ideia de que Haiti é só pobreza e tristeza. Dessa forma, com um projeto, foi criado uma espécie de ponte entre Brasil e Haiti. Olha, depois de tudo que foi exposto, é importante contextualizarmos a situação na qual as minorias sociais vivem hoje. Olha, a primeira minoria que aqui foi abordada foi as mulheres. Em relação às mulheres, como a Bruna expôs, é importante levar em consideração o seu lento processo da emancipação em relação ao homem. Esse processo ele está acompanhado da integração da mulher no esporte. Esse processo, ambos andam junto, lado a lado. Bem, as mulheres, por mais que hoje elas tenham espaço dentro do esporte, vale a consideração que existe uma disparidade salarial muito grande das mulheres em relação ao homem. Olha, tido aqui como exemplo, o melhor jogador do futebol na categoria masculina da atualidade, Lionel Messi, e a melhor jogadora feminina da atualidade, Marta. Mesmo ambos com 6 bolas de ouro, existe uma disparidade salarial muito grande. Como a Marta já disse em algumas entrevistas, ela hoje ganha o salário de uma pessoa de classe média, enquanto o Lionel Messi ganha um salário absurdo, um salário milionário. Visto isso, uma das soluções mais verificáveis nessa questão para a gente poder resolver esse problema são os investimentos estatais. Se muito hoje se discute a presença do Estado em alguns setores da sociedade, tenha certeza que o Estado ele tem que estar presente para corrigir os problemas em relação à disparidade salarial. Bem, veja bem, em países em que se tem esse investimento, como nos Estados Unidos, o esporte feminino é até mais valorizado que o masculino. A seleção de futebol feminina hoje, ela tem mais nome, ela tem mais peso que a seleção de futebol masculina. Jogadores como Alex Morgan dão um absoluto show. Bem, uma das outras minorias que foi exposta aqui foram os negros. Se assim a gente pode dizer,
Os negros são uma das minorias que mais conseguiram espaço dentro do esporte. No futebol temos o nosso rei, Pelé. Pelé, com mais de 1000 gols ao longo de sua carreira, conquistou um tricampeonato mundial pela seleção brasileira. O Pelé tem uma história linda dentro do futebol. No basquete temos o Michael Jordan, o maior jogador de basquete de todos os tempos. Enquanto no atletismo temos o Usain Bolt, que em cada Olimpíada bate recorde após recorde. Mesmo depois do processo de escravidão e de marginalização, o negro conseguiu ter um espaço abrangente hoje no esporte. Olha, se aqui foi falado uma das minorias que mais conseguiu espaço, aqui vai uma das que menos conseguiu espaço, que aqui vai a comunidade LGBT. Olha, existe até uma explicação para a comunidade LGBT ter conseguido pouco espaço ao longo do tempo. Vale levar em consideração, como o André expôs, que até a década de 80, 90, a comunidade LGBT ainda era relacionada a doenças sexualmente transmissíveis como a AIDS. Né? Então o processo de aceitação ele é mais lento, ele é mais gradual. Né? Então exemplos como o da Tiffany, eles são mínimos. Eles são minoritários em relação à grandiosidade do nosso esporte hoje em dia. Bem, a verossimilhança daquilo que digo ela é verificada como hoje muitas torcidas de futebol usam adjetivações como viado, como bicha, como ofensas, quando na verdade se trata apenas de uma opção sexual. Bem, uma das últimas minorias que aqui foi citado foram os imigrantes. Bem, a situação que os imigrantes vivem é em relação à xenofobia. A xenofobia que muitos imigrantes vivem ao jogar em outros países, ou até mesmo em se naturalizar por aquela nação, é um preconceito absurdo do qual eles vivem. Como combater, talvez seja uma questão interessante, uma atitude tem que ser usada como exemplo, como molde, foi o que ocorreu entre o Brasil e Haiti, né? Com o que aqui foi exposto. Essa é uma relação de cordialidade e passividade que deve ser utilizada como molde por outros países. Olha, depois de tudo que foi levantado, é importante concluir que a intenção deste documentário é mostrar ao nosso telespectador, levá-lo a uma epifania dos fatos aqui levantados, a uma certa conscientização social. O preconceito ele é uma luta inacabada. A luta contra ele é uma luta inacabada. Mesmo nos dias de hoje, mesmo depois de tantos avanços e conquistas sociais da nossa humanidade, vale a consideração que o preconceito ele ainda existe, ele ainda está entranhado nas vísceras da sociedade. E para um futuro mais pacífico e para um futuro mais cordial, em que ninguém seja julgado, é necessário que essa luta continue, para que menos pessoas sejam julgadas, muito menos dentro do esporte.